Hello, youth! Hello, everybody. It's very nice to be here with you today. I just come to say hello, just stop by to say I miss you guys very much, and I hope that soon we can be together again, having some fun, some good snacks, and a very good time studying the Bible, studying God's Word. I hope you enjoy the Bible study today. See you. Tudo bem, sejam todos bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso Youth. E espero que você esteja a aproveitar os nossos estudos aqui. Nós temos falado sobre um tema nos nossos últimos 3 estudos, Incline, né? Choosing to take the high road. Eu espero que esteja a ser bom para ti, para a tua vida, para influenciar outros também a tomar boas decisões, escolhendo não só os caminhos mais fáceis, mas principalmente os melhores caminhos de Deus para nós. Nós já trabalhamos 3 outros temas. O tema aqui de tudo começa no coração, né? Depois falamos sobre transformação, é hora de mudar. Falamos também sobre a importância de nos levantarmos para fazer a diferença, para nos posicionar diante do que é correto, de cumprir a vontade de Deus. E hoje o nosso último tema é esse aqui, um exemplo inspirador de serviço. E é isso que nós vamos ver juntos. Para começar, tem um pequeno vídeo aqui que talvez você já tenha visto na rede social, já tenha recebido, mas que ilustra um pouco o princípio que nós vamos trabalhar nesse dia. Olha só. Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, hey, you're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We've got a threat to our hands. You there. Here we go. Bom, não é bem essa implicação, né, onde nós vamos chegar, que é melhor viajar de machibombo, take a bus, não é exatamente aí que nós vamos chegar, mas a ideia que nós vamos trabalhar juntos tem a ver com trabalho em equipe, né? Trabalhar juntos, sobre a importância de não estarmos sozinhos, de caminharmos juntos na nossa caminhada cristã. Quando falamos de incline, né? Escolher o caminho mais difícil, mais alto, é importante que tomemos essa decisão de fazer juntos, junto com outros que estejam a tomar essa decisão também. E nós vamos ver então que as coisas correm melhor quando nós trabalhamos juntos. E essa é a ideia que nós vamos desenvolver hoje. Para isso, vamos ver a história de alguém. O exemplo de, na verdade, um casal da Bíblia, chamados Áquila e Priscila. Priscila e Áquila. E nós encontramos a história deles na Bíblia, no livro de Atos. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, começa a procurar o livro de Atos no Novo Testamento, tá bom? Então, esse casal, ele nos inspira com um exemplo de serviço, como nós vamos ver no estudo de hoje, tá bom? Vamos aprender com eles como vale a pena, é melhor quando fazemos as coisas juntos.
trabalhamos juntos. Gostaria de orar por esse nosso tempo e então seguir para olharmos para a vida desse casal. Feche seus olhos também, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos aprender da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos guie, nos dê sabedoria, nos ajude a aprendermos um pouco mais sobre a Tua vontade para nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos aprender um pouco mais sobre o que esse casal nos ensina sobre essa importância e esse valor de trabalharmos juntos. A primeira coisa é que aprendemos com eles a construir bons relacionamentos, os relacionamentos certos. E para vermos isso na vida desse casal, eu te convido a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 18, onde começamos a ver a história deles. Atos 18, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, algumas coisas que podemos aprender sobre isso, né? Nós vemos aqui o exemplo de Áquila e Priscila. Nós vemos nesse texto um pouco da circunstância que passava ali, né? Eles provavelmente viviam na Itália, em Roma, e durante esse alerta, né? Como diz aqui, o Cláudio havia ordenado que os judeus saíssem de Roma. Então, durante essa ordenação de Cláudio, o governante Cláudio, eles saíram de Roma, saíram da Itália e foram ali para Corinto nessa situação. Ok? Ali, Áquila e a sua esposa, Priscila, passaram então a viver em Corinto. O que aconteceu então, né? Depois deles saírem de lá, foram para Corinto e é ali que eles encontraram Paulo. Ali que eles conheceram a Paulo. E o texto diz que eles, depois de se conhecer, perceberam que tinham algumas coisas em comum, né? Além de serem cristãos, serem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, eles também eram fazedores de tendas. Então, a partir daí, com essas coisas em comum que eles tinham, Áquila e Priscila, então, abriram as portas da sua casa para Paulo, enquanto Paulo esteve em Corinto. Então, nós vemos aí uma boa disposição para eles, né? De se abrirem para esses bons relacionamentos. Encontraram Paulo, alguém que era um seguidor de Jesus, tinha coisas em comum, então se aproximaram para trabalhar juntos. A essa igreja lá em Corinto, né, que Paulo escreve isso, né? Agora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é parte disso. E parece que Áquila e Priscila, eles viviam esse princípio, né, de perceber que eles faziam parte de um corpo e que trabalhando juntos, ajudando um ao outro, o corpo crescia e todos eram beneficiados. Então nós vemos isso na vida deles. Corinto não era uma cidade fácil de se viver como cristão, né? Enquanto era uma cidade de certa forma rica, luxuosa, né? Na época, o pecado reinava ali, né?
com muita imoralidade, violência, roubo, outras coisas terríveis acontecendo. E Paulo então sabia que essa cidade precisava do evangelho. Então, quando Paulo encontra esses bons amigos piedosos, ele é encorajado por isso, né? Ele se sente encorajado a continuar sua tarefa de pregar, de levar o evangelho nesse lugar. Então, o fato de construírem esse relacionamento colabora na missão de Paulo. Isso é interessante, né? Perceber que na vida é assim também. Nós podemos levar melhor o evangelho quando fazemos boas parcerias, né? Criamos bons relacionamentos. Sempre era bom e sempre é bom para nós também, né? Encontrarmos bons parceiros, bons companheiros que servem a Cristo, principalmente quando estamos diante de uma cultura que tenta nos empurrar sempre para o caminho mais fácil, né? O caminho do pecado, o caminho de fazer as coisas erradas. Termos pessoas com quem podemos fortalecer um ao outro, encorajar um ao outro, caminhar juntos, é muito bom. Então, naturalmente, à medida que você busca conhecer mais a Deus, é muito bom se você encontrar amigos, parceiros, bons relacionamentos que te ajudem a crescer no seu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Aquila e Priscila, eles não conheciam antes Paulo, mas eles tinham a disposição, né, de passar a conhecer ele, passar a desenvolver esse relacionamento com eles para que pudessem ministrar juntos, né? Isso levou tempo. Você olha mais para frente aí, você vê que levou tempo o período deles se conhecerem bem e eles tinham disposição para isso. Às vezes, você construir bons relacionamentos não vai ser de uma hora para outra, não vai ser fácil, né? Encontrar esses bons amigos, mas vale a pena dedicar tempo para que você encontre essas boas pessoas, esses bons relacionamentos e possam juntos servir ao Senhor. Ok? Isso ajudou Paulo, então, a ministrar melhor o Evangelho daquela forma. Outra lição que podemos encontrar diz respeito ao coração de Áquila e Priscila. Eles tinham um coração de servo, E nós vemos isso em algumas outras situações na vida deles. No capítulo 3, no capítulo 18 mesmo, no versículo 3, dizia uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Mas olha que interessante, olha por quanto tempo eles ficaram abrindo sua casa para que Paulo estivesse ali. No versículo 11 diz, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Olha que interessante, né? Eles tinham um coração de servo. Como é que eles demonstravam isso? Primeiro, eles eram hospitaleiros. Era uma característica deles como servos de Jesus, né? Um coração de servo, a hospitalidade demonstrava isso. Isso é uma característica de um bom líder cristão, como nós vemos lá em 1 Timóteo, quando Paulo dá orientação para líderes da igreja. Hospitalidade é uma dessas características. E nós vemos que Áquila e Priscila tinham isso. Além disso, eles também não só foram hospitaleiros para receber a Paulo, mas eles hospedavam uma igreja na sua casa. Olha só em 1 Coríntios, capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, diz assim, as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles.
Olha que interessante, que boa disposição, né? Eles estavam dispostos não só a hospedar um servo de Deus, como era Paulo, mas a comunidade cristã. A casa deles tinha a porta aberta para receber a igreja, para hospedar a igreja. Eles olhavam aquilo que eles tinham como algo que eles poderiam usar para Deus, né? A própria casa deles não era só deles, né? E olha só, eles tinham esse desprendimento quanto às coisas que não julgavam ser apenas deles, a ponto de, pela causa do evangelho, olha o que eles fizeram depois. Eles deixaram sua própria casa, né? Nós vemos isso em Atos 18, versículos 18 e 19, o que acontece depois, né? Depois desse tempo que Paulo ficou lá em Corinto, o versículo 18 diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. E a história continua. Vale a pena você depois ler essa história toda, né? A viagem missionária de Paulo, uma das viagens missionárias de Paulo. Vale a pena você entender toda a história. Mas estamos focalizando aqui nesses personagens nesse momento. Então, outro fato interessante sobre Áquila e Priscila foi isso. Olha, imagina que hoje em dia é algo muito valorizado, né? Você ter a sua casa, você construir a sua casa, você ter o seu lugar próprio. Às vezes algumas pessoas têm tanto zelo pelo o que é seu, que nem abre para outras pessoas. Não, se eu chamar outras pessoas aqui, se eu abrir, o que é que vão fazer com a minha casa? Não, eles abriam a casa para hospedar Paulo. Não, tudo bem, uma pessoa até vai, mas eles abriram a casa também para hospedar a igreja, né? Epa, aqui agora já virou, né, lugar de todo mundo. Eles tinham essa disposição, mas não só isso. Pelo evangelho, eles tiveram a disposição de deixar sua casa, aquilo que não julgavam ser seu, mas que sabiam que pertencia a Deus e que era simplesmente um instrumento para servir outros. Mas no momento certo, eles falaram: não, nós deixamos nossa casa e vamos servir a Deus. Muito interessante a atitude de servo deles. E mais que isso, eles não só tiveram todas essas atitudes, como a Bíblia diz que eles estavam dispostos e passaram por dificuldades por causa disso. Foram afetados, sofreram por causa dessa atitude deles. Romanos 16, versículos 3 e 4, diz assim: Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha só que interessante, né? Então eles demonstravam esse coração de servo, não só sendo hospitaleiros, hospedando a própria igreja, estando dispostos a se desapegar das suas coisas, deixando sua casa, mas não só isso, estando dispostos a arriscar sua própria vida. Que boa disposição, né? Que eles tinham. Eles tinham realmente esse coração de servo. Uma terceira e última lição que nós aprendemos é que eles então deixam um legado. Eles deixam sim um exemplo que podemos olhar para eles e nos apoiar nele, né? Áquila e Priscila se juntaram a Paulo quando viajaram para Éfeso e eles encontraram um outro homem chamado Apolo. Olha só o que diz no texto desse encontro deles, versículos 24 a 26. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava
e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Uau! Muito interessante, né? Muito bom ver que eles tinham essa disposição de investir na vida de outras pessoas. Chegou ali alguém novo, né? Um novo crente, alguém que conhecia as Escrituras, mas que precisava ainda de alguma orientação, que era o Apolo. E chegaram então em Éfeso, estabeleceram sua casa e logo então abriram espaço para uma nova igreja. E foi aí então que Paulo deixa eles em Éfeso para seguir a sua viagem, né? E é então que eles encontram a oportunidade para continuar o seu ministério, né? Quando eles começam a investir na vida de Apolo. Muito interessante o que acontece com Apolo também, né? Eles abraçam esse novo crente, esse irmão ali que eles conheceram, né? Eles começam a discipulá-lo. Isso é uma forma de você, né, desenvolver bons relacionamentos também. É aqueles que estão um passo atrás, são mais novos na fé. Você pode investir na vida deles para discipulá-los e treiná-los. Foi isso que ele fez com Apolo, o que eles fizeram com Apolo, né? E o investimento que eles tiveram na vida de Apolo fez diferença não só na igreja de Éfeso, mas em outras igrejas, como em Corinto. Olha o que diz a continuação do texto, a partir do versículo 27 do capítulo 18. Diz assim: querendo ele ir a Acaia, Apolo, certo? Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, e aí continua a história. Olha que interessante. Esse Apolo, que Áquila e Priscila investiram nele, ensinaram, treinaram, discipularam, depois continuou seu ministério, não só onde estava, mas sendo enviado para outros lugares. E a influência que nós podemos deixar na vida de outras pessoas vai impactar não só o lugar onde estamos, mas pode impactar muitos outros lugares, muitas outras vidas, né? Então, Apolo, ele se tornou um dos líderes da igreja primitiva, né? Áquila e Priscila usaram a sua paixão, o seu serviço, né? O seu desejo de servir para treinar a próxima geração e mais até com o Evangelho, né? Que bom exemplo nós podemos encontrar nesse casal, né? Áquila e Priscila nos dão esse grande exemplo de dedicação e serviço em Cristo. E é algo que nós podemos olhar e nos espelhar, buscar ter esse tipo de atitude também como eles tiveram, né? E nos perguntar, né? Será que nós estamos a influenciar outros ao nosso redor? Como é que nós podemos ajudar a nos aproximar de pessoas para levá-los mais próximo de Cristo também? Como é que podemos fazer isso, né? Podemos lembrar então que com o exemplo de Áquila e Priscila, isso nos encoraja a lembrar que quando trabalhamos juntos, trabalhamos melhor, né? É melhor quando trabalhamos juntos. 3 questões então para você refletir e aplicar isso à sua vida, né? Primeiro, quais os passos que você pode dar para construir relacionamentos com outros, bons relacionamentos?
mesmo nesse tempo de distanciamento, nós podemos ter atitudes como uma ligação, mandar uma mensagem, agora pouco a pouco marcar um encontro, uma conversa, né? Mesmo que respeitando os limites aí de distanciamento, mas podemos dar passos para construir bons relacionamentos. Quem são pessoas que são crentes fiéis, são discípulos de Jesus firmes, com quem você pode se aproximar dele? Vale a pena, vale a pena. Segunda pergunta é: de que forma nós podemos demonstrar um coração de servo? Na situação que você vive hoje, né? Como é que você pode servir com o que você tem? Como é que você pode demonstrar despreendimento das suas coisas, né? Aquilo que você julgava que é tão seu, mas que você pode usar, ver como uma ferramenta de servir a Cristo e servir a outros também. Como é que você pode demonstrar isso? Será que é ir até alguém, tem a ver com a sua casa, com algo seu, que você pode partilhar com outros? Pensa aí. E a terceira pergunta tem a ver com o legado, né? Quem você pode influenciar? Quem você pode estar a influenciar? Tem algum novo cristão ou alguém que ainda quer conhecer Jesus, que você pode se aproximar dele e investir na vida dele, para que ele se torne um discípulo de Jesus, pela graça de Deus? Três perguntas muito simples, mas que podem nos levar a atitudes muito práticas de serviço a Deus. Então lembre-se aí do exemplo de Priscila e Áquila. Lembre que vale a pena nós tomarmos boas decisões, né? Escolher o caminho mais alto, não o mais fácil, mas o mais alto, o melhor, que é o caminho que Deus tem para nós. E para isso, vale a pena nós seguirmos esse exemplo de serviço. Tá certo? Deus te abençoe e até a próxima.